A palavra quem prega é o pastor Lauro. Amém. Vamos receber o pastor Lauro aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças, amor e paz. Louvado seja Deus que nós estamos novamente na presença do nosso Rei, né? Isso é muito bom, muito importante. Amém? Nós estamos bastante alegres por poder estar novamente trazendo a palavra de Deus, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus a partir de Gênesis, no capítulo 6. Mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Quero estar passando para você nessa noite. Amém? Gênesis, capítulo 6. Você achou aí? Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse capítulo de Gênesis, capítulo 6, você já observou aí que fala sobre a corrupção do gênero humano e também onde Deus anuncia o dilúvio. Dentro desse capítulo tem uma mensagem que eu quero que você observe juntamente comigo, porque é uma mensagem que todos nós devemos viver no nosso dia a dia, como filhos do Rei, como filhos do reino, cidadão do reino de Deus. Nós temos que ter isso diariamente em nossas vidas. Todos os dias nós temos que fazer isso que nós vamos observar aqui na palavra de Deus. Amém? Amém. Mas primeiro eu quero ler aqui os versículos. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Diga assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga: Noé andava com Deus. Amém? Diga aí para o seu irmão: como atrair a atenção de Deus? Como atrair a atenção de Deus? Irmãos, você está observando aqui sobre a corrupção do gênero humano. Você observa aqui que Deus, Ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado na face da terra. A maldade era tão grande, a maldade era terrível, que Deus então resolveu eliminar, distinguir a raça humana, acabar com tudo. Mas acontece que no meio dessa maldade, no meio dessa situação caótica, existia um homem que conseguiu atrair a atenção de Deus. Deus olhou para a face da terra e observou e viu Noé. Noé, ele atraiu a atenção de Deus. E para que Noé atraísse a atenção de Deus, Noé, ele tinha alguma coisa nele que atraiu a atenção de Deus, que era a parte, aquela maldade que estava ali no gênero humano. Então Deus falou: vou exterminar. Mas quando Deus falou exterminar e olhou, ele viu Noé.
Noé, ele atraiu a atenção de Deus. Deus olhou para Noé, opa, aquele lá é Noé, ele é diferente de todos os outros. Então Noé, irmãos, ele conseguiu atrair a atenção de Deus no exato momento em que Deus resolveu então a destruir a humanidade. E você sabe perfeitamente que Deus destruiu a humanidade, mas Deus fez o quê? Trouxe Noé à parte. Deus tirou Noé à parte, porque Noé tinha atraído a atenção de Deus. Deus deu salvação para Noé e a sua família, e destruiu todos aqueles que não conseguiram atrair a atenção de Deus. Pelo contrário, ia cada vez mais trazendo tristeza para Deus. E é nesta noite que eu quero comentar com você como nós devemos atrair a atenção de Deus. Como nós devemos fazer que nem Noé fez. Nós que somos filhos do reino, nós que somos filhos de Deus, nós temos que estar sempre atraindo a atenção de Deus. Amém? Você concorda? Amém. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você, quero comentar com você, o que atrai a atenção de Deus. E nós observamos aqui, irmãos, vamos lá em Provérbios. Você sabe que eu vou nos livros, né? Vou aqui na Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Quero mostrar aqui a primeira coisa que atrai a atenção de Deus. Estava em Noé e está em você também, amém? Amém. Provérbios capítulo 3. Nós vamos passear bastante na Bíblia. Provérbios capítulo 3, e o versículo 3 e 4, diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A primeira coisa que atrai a atenção de Deus aqui, irmãos, que nós podemos observar aqui, é a fidelidade e a integridade. Observe, irmãos, que Noé, em meio àquela situação de malignidade, Noé, ele conseguia manter-se fiel a Deus. Ele tinha uma fidelidade a Deus. Tanto é que você observa que a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. E se Noé andava com Deus, existia em Noé uma fidelidade e uma integridade para com Deus. Noé, ele tinha no seu coração um respeito, ele tinha para com Deus um compromisso assumido diante de Deus, de adorar somente a Ele, de servir somente a Ele, em meio àquela situação. E isso foi o quê? Algo importante para que Deus olhasse para Noé e olhasse para ele e visse nele essa fidelidade para com Deus, esse compromisso para com Deus, a qual Deus não o destruiu naquela situação. Então, para eu e você, nós atraímos a atenção de Deus todos os dias. Eu disse que todos os dias. Todos os dias, irmão, nós temos que atrair a atenção de Deus. Embora somos filhos de Deus, somos filhos do reino, mas mesmo assim nós temos que manter a nossa fidelidade a Deus, a nossa integridade para com Deus. Por quê? Porque nós temos um compromisso assumido com Ele. Integridade, fidelidade, irmãos, é o quê? É uma característica que nós observamos de quem tem um bom caráter. Amém? Fidelidade é uma característica de uma pessoa que tem um bom caráter. E nós temos o quê? O caráter de quem? Cristo. De quem? De Cristo. De quem? De Cristo. De quem? Os irmãos não querem falar. Está baixinho. Os irmãos parecem que eu vou fazer a pegadinha. Não, irmãos. Nós temos o que? O caráter de Cristo. Aleluia. Nós temos o caráter de Deus, o nosso Rei.
Então, por isso que nós o quê? Temos que atrair a atenção de Deus pela nossa fidelidade a Ele e a nossa integridade para com Ele. Por quê? Porque nós temos um compromisso assumido com Ele, de ser fiel a Ele até a morte. Amém? Assim como Ele é fiel, nós também temos que ter essa fidelidade para com Deus. A nossa integridade, nós temos que ter essa integridade para com Deus. E Noé, ele tinha essa característica, e nós podemos observar aqui nos versículos: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E aí diz: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Irmãos, é dessa maneira que nós devemos nos comportar. Nós temos que, se nós queremos atrair a atenção de Deus, nós devemos escrever isso. A fidelidade tem que estar no nosso coração. A fidelidade para com Deus tem que estar no nosso coração, atada, presa, amarrada, para não se abalar com coisa nenhuma. Nós temos que estar fiel, nós temos que ter fidelidade para com Deus. E isso, irmãos, é que chama a atenção de Deus, é isso que atrai a atenção de Deus para conosco. Foi o que Deus olhou em Noé. Quando Deus ia destruir, Deus viu no coração de Noé fidelidade para com Deus e um compromisso para com Deus, porque naquela geração Noé não se corrompeu. O coração de Noé não era mau como era o mau o coração daquelas pessoas naquela época. Por isso que Deus então tirou Noé à parte e destruiu a humanidade daquele tempo. Amém? Você quer atrair a atenção de Deus? Eu quero atrair a atenção de Deus com fidelidade e integridade. Mas para isso, irmãos, é batalha. Você pensa que é fácil manter a fidelidade, manter a integridade? Não é fácil. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. As coisas do reino de Deus é tudo por esforço. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar contra tudo aquilo que é contrário à sua fidelidade a Deus e se manter fiel mesmo. Porque se não for assim, nós não vamos atrair a vontade de Deus. O pastor estava comentando aqui a respeito daquela pessoa que vai se afastando da igreja, vai se afastando da igreja e diz que a igreja não tem amor. Essa pessoa que vai se afastando, vai se afastando da igreja, é uma pessoa que está perdendo a fidelidade para com Deus e perdendo a integridade para com Deus. Não é com os irmãos, é com Deus. Primeiramente é com Deus. Amém? Então você quer atrair a atenção de Deus? Então tenha o que? Fidelidade para com o Senhor. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém? Diga aí para o seu irmão: fidelidade, e integridade. Outra situação que chamou a atenção do Senhor na vida de Noé está aqui no versículo 9. Vamos voltar lá. Gênesis 6:9. Gênesis 6:9. Diz assim: essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, reto. Na minha Bíblia está íntegro, mas pode ser reto. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O que atrai a atenção de Deus? Noé tinha o quê? O que atraiu ainda a atenção de Deus na vida de Noé? Retidão. Amém? Retidão chamou a atenção de Deus, ou seja, atraiu a atenção de Deus para Noé. Porque a retidão, irmãos, é uma característica de quem não se desvia da direção da justiça. É reto. Você não deve se desviar da justiça. Você não deve se desviar daquilo que Deus coloca no seu coração como filho do reino, como filho de Deus.
Você é uma pessoa reta. Noé, ele era uma pessoa reta, porque ele tinha essa retidão no seu coração, porque ele era um homem íntegro, ele não se desviava, ele ficava ali naquele propósito: Deus, o Senhor, tenho que ser obediente ao meu Deus, tenho que adorar ao Senhor, tenho que servir ao Senhor. Retidão. Ele tinha essa característica que chamou a atenção de Deus, atraiu a atenção de Deus. Em meio àquela situação caótica de malignidade, Noé se mantinha fiel, se mantinha na fidelidade, na integridade e também na retidão. Então são características de que atrai a atenção de Deus. E a retidão na nossa vida, irmãos, também tem que ser diariamente. Diariamente nós temos que manter a retidão diante de Deus. É uma característica e qualidade de quem age conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que é certo. E o que é certo é a vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. A vontade de Deus, irmãos, é certa. Nós temos que manter-nos nessa retidão, que seja feita a tua vontade e não a nossa. O pastor estava falando aqui, né? Às vezes realmente é isso, dá vontade da gente ficar em casa, mas a gente tem que se posicionar numa retidão, numa integridade. Não, eu estou querendo ficar, mas eu vou. Por que você vai? Porque você vai estar sempre atraindo a presença de Deus. Amém? Então atrai a presença de Deus, irmãos, como Noé fez aqui. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, em meio àquela situação, em meio à situação que nós estamos vivendo. Se mantenha na retidão, seja uma pessoa ali, firme na presença de Deus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas fique olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixe, esquecendo das coisas que para trás fica, olha para o alvo, que é o Senhor Jesus, o teu Rei, o teu Senhor. Amém? Outra coisa que eu quero que você observe comigo aqui, que chamou a atenção de Deus, atraiu a atenção de Deus para Noé. Agora lá no capítulo 6, versículo 22, 6:22, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vou repetir: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O que significa isso? Noé, o que ele fez? Deus, ele falou para Noé construir a arca, e Noé fez conforme as medidas que Deus mandou para ele construir a arca. Isso o que é? É obediência. Obediência, irmãos, é algo muito importante para atrair a atenção de Deus. E o que atraía, né? Deus olhou para Noé, viu fidelidade, viu retidão, e Deus então chega ali e conversa com Noé e fala para Noé: Noé, eu vou mandar um dilúvio, constrói aí a arca. E ele deu as medidas para Noé, e Noé fez conforme as medidas que Deus tinha ordenado. Então Noé, ele foi ali obediente a todas as medidas que Deus tinha mandado ele fazer. O Senhor, irmãos, ele tem mais prazer, amém? O Senhor tem mais prazer na sua palavra do que sacrifícios e holocaustos. Amém. A palavra dele diz isso. Então observa que Noé, ele foi obediente, ele agiu conforme a vontade de Deus. Isso é obediência. Obediência atrai a atenção de Deus. E todos os dias, eu e você temos que atrair a atenção de Deus com a nossa obediência para com Ele. Amém? E é nessa hora que eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque às vezes eu não atraio a sua atenção, eu sou desobediente. Às vezes, irmão, nós desobedecemos a Deus. E é nessa hora que nós deixamos de atrair a atenção de Deus. É nessa hora que nós entristecemos o coração de Deus. Ele olha para nós e vê ali desobediência. Ele fala: ai, meu filho,
Não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, não é assim. Mas nós temos, irmãos, que atrair a atenção de Deus através da obediência. Deus mandou Noé construir a arca e ele construiu na medida certa. Deus, irmãos, tem a sua palavra para nós e nós temos que fazer conforme a palavra dele, conforme a vontade dele. E muitas vezes nós desobedecemos a vontade de Deus para colocar a nossa vontade. É nessa hora que nós não atraímos a atenção de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos que lutar para que nós possamos, através da obediência, atrair a atenção de Deus. Amém? Diga aí para o seu irmão: atraia a atenção de Deus através da fidelidade, da retidão, da obediência. E agora nós vamos ver aqui, ó, Gênesis 6, 9 ainda. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se naquela época Deus ia destruir a humanidade, Noé andava com Deus. O que imperava naquela época de Noé? O que acontecia ali na época de Noé? O que estava acontecendo lá, irmãos, na época de Noé? A malignidade. O que é malignidade? Era o que? O pecado. O pecado estava ali, ó, operando, estava ali imperando ali, mas Noé, na sua vida, ali na sua pessoa, Noé, ele andava com Deus. Irmãos, uma pessoa que anda com Deus, sabe o que ela é? É uma pessoa que vive em santidade. Amém? Amém. A pessoa que anda com Deus, ela é uma pessoa que tem santidade na sua vida. Porque no meio daquele pecado, daquele mundo de horror, Noé, ele se mantinha numa santidade maravilhosa que atraiu a atenção de Deus. Deus olhou e falou: ali tem Noé. Noé tem eu estou sendo atraído por Noé, porque em Noé há uma santidade, em Noé há uma retidão, em Noé há uma fidelidade, há uma integridade para comigo. Então ele foi atraído, Deus foi atraído pela santidade de Noé. O que nós temos que fazer? Nós também temos que ter essa santidade. Nós temos que caminhar com Deus, irmãos, todos os dias, para que nós possamos nos manter santificados, para que nós possamos nos manter ali purificados do pecado, para que nós não venhamos se envolver com o pecado. Você andar com Deus é uma maneira de você ficar blindado contra o pecado. É lógico que a gente peca, mas você está ali, ó, na presença de Deus, você está ali firmado. A sua vida é uma vida de santidade. A nossa vida será uma vida de santidade, onde vai atrair a atenção de Deus, onde Deus vai olhar para nós e vai se alegrar: esse é o meu filho, essa é a minha filha, que a tanto eu amo, ele vive uma vida de santidade. E nós, irmãos, estamos vivendo numa época onde o pecado está cada vez mais se multiplicando. E é nessa época que a nossa santidade, ela tem que aparecer mais ainda. De que maneira? Andando com Deus. Amém? Amém. Quanto mais eu e você nos aproximarmos de Deus, quanto mais você e eu andarmos com Deus, quanto mais eu e você nos ter intimidade com Deus, isso vai o quê? Vai fazer com que eu e você tenhamos vida de santidade. Nós tenhamos uma vida assim, onde Deus se agrada, porque quando nós não andamos com Deus, nós vivemos em pecado, nós não vivemos uma vida de santidade, e aí não vamos atrair a atenção de Deus. Noé, ele tinha essa santidade. Noé atraiu a atenção de Deus. Amém? Amém.
Outra coisa muito importante que atrai a atenção de Deus. Vamos lá em Hebreus capítulo 7. Você até já sabe. Hebreus capítulo 7. O que atraiu a atenção de Deus na vida de Noé? Noé, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 11, irmão, perdão. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, olha que coisa maravilhosa, e sendo o quê? Temente a Deus. Isso é retidão. Aleluia. Temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós podemos ver aqui, irmãos, que o outro atrativo para o olhar de Deus em relação a Noé é isso aqui, é a fé, a decorrência da sua fé. Noé, se você observar, e toda a sua família, eles foram salvos do dilúvio. Por quê? Porque Noé, ele tinha o quê? Uma confiança em Deus. E essa confiança se transforma em fé. Ele tinha tal confiança em Deus, e Deus falou: olha, constrói que vai acontecer. E ele foi, fez lá e foi salvo. Então isso o que? É uma fé. E nós temos que ter essa confiança em Deus em todos os momentos da nossa vida. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós temos que ter fé. Nós temos que confiar em Deus. Porque quando nós agimos dessa maneira, irmãos, nós estamos agradando a Deus, nós estamos atraindo a atenção de Deus. E quando nós atraímos a atenção de Deus, Deus, Ele nos abençoa. Assim como foi com Noé. Quando você se mantém uma pessoa fiel ao Senhor, uma fidelidade ao Senhor, quando você se mantém em retidão, quando você tem obediência, quando você tem santidade e quando você tem fé, Deus, Ele te abençoa. Deus, Ele vai suprindo todas as coisas na sua vida, sem você precisar ficar preocupado. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, atrai a atenção de Deus e deixe o Senhor operar. É como Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então você tem o que? Fazer com que a sua vida atraia a atenção de Deus, e não se preocupe, e deixa que Deus vai te abençoar. Deus, Ele vai suprir a sua vida, mas primeiro vá com fé no Senhor, para que o Senhor possa agradar de você. Amém? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza que se espera, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Alcançar o bom testemunho. E agora? Será que é diferente? Não, é a mesma coisa. Se você tem fé, você vai alcançar bom testemunho, e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então o que atrai a atenção de Deus? Fidelidade e retidão, integridade. Então são coisas, obediência, santidade, são coisas que atraem a atenção de Deus. E Deus, irmãos, observou essas coisas em Noé, quando ele resolveu destruir a humanidade. Mas existia lá uma pessoa que tinha atraído a atenção de Deus. Irmãos, aqui dentro não tem só uma pessoa atraindo a atenção de Deus. Todos nós aqui devemos atrair a atenção de Deus. Amém? Eu e você, nós atraímos a atenção de Deus.
Este é um exercício diário nosso. É um exercício que nós temos que fazer diariamente. Atrair a atenção de Deus sem segundas intenções, mas atrair a atenção de Deus porque nós o amamos. Amém? Glória a Deus. Maravilha, louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu quero ver algumas atitudes nossas que atraem a atenção de Deus. Atitudes nossas que atraem a atenção de Deus. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel, ele tinha uma atitude bastante maravilhosa, que atraiu a atenção de Deus. E você sabe o que é. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Essas são atitudes, irmãos, nossas, que atraem a Deus. E essa atitude aqui, irmãos, é uma atitude de cultivar o hábito de orar. Daniel, ele tinha esse hábito, ele orava 3 vezes por dia, ele virava para a cidade de Jerusalém, ali dava graças a Deus, e ali se colocava na presença de Deus. E essa é uma atitude que Daniel tinha para agradar a presença de Deus, para agradar a vontade de Deus, para atrair a atenção de Deus. E nós temos que fazer isso, cultivar o hábito de orar, estar buscando a presença de Deus constantemente, porque é dessa maneira, irmãos, que nós vamos atrair a atenção de Deus. Mas pastor, temos que orar? Temos que buscar, porque a oração, irmãos, é o combustível que nos move para com Deus, é o momento que você fala com Deus. A oração é a oportunidade que nós temos de falar com o nosso Deus. A gente fala, Ele ouve, Ele responde. Nós temos que cultivar isso, porque é dessa atitude que Deus, Ele ama, é nessa atitude que Deus, Ele se agrada de nós. É quando você cultiva o hábito de orar. E Daniel, ele tinha esse hábito de 3 vezes ao dia estar orando, de 3 vezes ao dia estar buscando a presença de Deus. E nós, irmãos, temos que cultivar isso, porque às vezes nós deixamos de orar a Deus, passamos o dia inteiro trabalhando, passamos o dia inteiro fazendo as outras coisas, e deixamos de orar como se deve. Senhor, obrigado por esse dia, amém. Não, nós temos que ter um pouquinho mais de profundidade na oração, nós temos que ter isso, irmão, nós temos que nos posicionar para orar mais. Isso eu digo também para mim. Eu preciso me posicionar mais para buscar ao Senhor mais em oração, cultivar mais vida de oração. Quando a gente observa que os grandes homens do passado aí tinham tantas horas de oração, os irmãos oravam 4, 3 horas de oração e buscavam a Deus, e o poder de Deus se manifestava, eles eram usados por Deus de maneira gloriosa. Irmãos, se nós cultivarmos vida de oração, nós vamos atrair a Deus para nós. Ou seja, nós vamos atrair a Deus, nós vamos atrair a atenção de Deus, cultivar vida de oração. Amém? Você faz esse propósito nesta noite? Você quer fazer esse propósito de orar? Amém? Mais do que você ora? Porque geralmente, eu só oro, pastor, mas ore mais. Vamos orar mais. Porque dessa maneira nós vamos cultivar, ou seja, nós vamos atrair a atenção de Deus.
Amém? Outra coisa maravilhosa, se você for observar mais para frente, lá no capítulo 9, você vai ver que Daniel ele se colocou ali em oração, e o anjo Gabriel veio o quê? Trazer a resposta de oração para ele. Quanto tempo ele ficou ali orando? Quanto tempo ele ficou ali buscando a presença do Senhor? E a resposta veio. Amém? Então, a atitude nossa que atrai a atenção de Deus, irmãos, é a oração. Amém? É a oração atrai a Deus, atrai a atenção de Deus para nós. Outra coisa importante, irmãos, Salmo de número 51. Vamos lá em Salmo 51. Atitudes nossas que atraem a atenção de Deus. Salmo de número 51. Está aqui no versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, coração quebrantado. O sacrifício que Deus para Deus, irmãos, é esse aqui, é um espírito quebrantado. É você se posicionar na presença de Deus, com a sua vida, com o seu espírito quebrantado, com a sua alma quebrantada diante de Deus. E Jesus, irmão, nos ensinou que aquele que se exalta será humilhado. Então nós temos que ser humildes na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o nosso coração quebrantado diante de Deus, ele atrai a atenção de Deus. E não ser como aquele homem, não, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é você estar ali, na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu quero que você leia comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29. Diz assim, 1 Crônicas 29, versículo 11 em diante. Olha só que coisa maravilhosa. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e o tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Glória a Deus. Irmãos, observa que coisa maravilhosa. E aqui é o momento de adoração a Deus. Você observa aqui que Davi adorou o Senhor porque sabia que só Ele é maravilhoso. Tudo provém dele e o homem é totalmente dependente dele. Aqui, irmãos, está mais uma atitude nossa para atrair a atenção de Deus. É adorar ao Senhor. Davi aqui estava adorando ao Senhor de maneira gloriosa. E é dessa maneira que nós temos que fazer, adorar a Deus todos os dias, adorar ao Senhor, atitude de adoração, atitude de adorador, porque é dessa maneira que nós vamos atrair a vontade, a presença de Deus, nós vamos atrair Deus para as nossas vidas. Você quer ser um adorador? Amém. Você já é um adorador. Amém? Então nós devemos estar sempre, irmãos, tendo essa atitude, para que Deus possa então
ser atraído, né, para nossas vidas. Ele olha para nós e fala: esse é o meu filho. Deus, irmão, se agrada de nós. Amém? Se você for ver, tem várias pessoas na Bíblia que chamaram a atenção de Deus, porque elas tinham essas características. Elas tiveram atitudes que agradaram a Deus. E nós temos que ter atitudes que agradam a Deus. Amém? Eu quero mostrar para você aqui o que a atenção de Deus nos proporciona. O que a atenção de Deus nos proporciona? Noé, ele foi abençoado por Deus. O que aconteceu com Noé, irmãos? O que proporcionou a Noé aquela atenção de Deus? Salvação. Primeira coisa, salvação. Amém. Amém? Foi salvação que Noé recebeu. Observa comigo lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 9. 6, 5 e 9, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E o versículo 9 diz: Noé andava com Deus. Então observa, você vê aqui a maldade do homem se havia multiplicado, e lá no versículo 9 diz: Noé andava com Deus. Amém, Jesus. Devemos, irmãos, olhar, atentar para uma grande salvação aqui. Nós vamos ver lá em Hebreus que fala também que nós devemos atentar para uma grande salvação. Que salvação é essa? O Senhor Jesus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos dar vida e vida eterna. E aqui nós podemos observar que quando nós atraímos a atenção de Deus, nós temos os benefícios. Noé, ele foi salvo por Deus, porque ele tinha uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Noé, ele tinha um compromisso com Deus, e por isso Deus deu a ele salvação, e Deus deu a ele a vitória em meio àquela situação de malignidade. E se nós, irmãos, a chamarmos a atenção de Deus, Deus também sempre vai nos dar a vitória. Sempre vai nos dar o que? A salvação. Ele já nos deu a salvação através do seu Filho. Mas nós precisamos o que? Cultivar essa salvação. Nós temos que viver o nosso dia a dia atraindo a atenção de Deus, tendo uma vida, como nós vimos aqui, de fidelidade, integridade, santidade, obediência. E quando nós agimos assim, o Senhor, Ele sempre vai entrar com a bênção, Ele vai sempre entrar com a providência, sem você ficar mendigando: não, Senhor, eu quero, me dá, não. Ele vai naturalmente, você vai receber de Deus a vitória. Ele vai te dar, por quê? Porque isso vai te proporcionar a bênção de Deus na sua vida. Noé recebeu, irmão, salvação. Amém? Ele recebeu a salvação. E também nós podemos ver aqui que a remissão dos pecados e a reconciliação com Ele. Observa, irmãos, que nós temos várias pessoas aqui. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 4. Só voltar um pouquinho. Nós vamos ver aqui Abel. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu o semblante. Abel, irmãos, ele ofereceu a Deus melhor sacrifício que Caim. Mas observa que, porém, o melhor de todos os sacrifícios, quem foi? Foi Jesus. Amém? O melhor de todos os sacrifícios foi o quê? Jesus. E através do Senhor Jesus,
nós temos a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Isso o que? É o benefício que nós temos de ter uma vida íntegra na presença do Senhor. Quando a pessoa ela quebranta o seu coração, ela volta o seu coração para com Deus, quando ela se coloca com compromisso com Deus, Deus a abençoa. Deus proporciona a remissão dos pecados. Deus dá a bênção. Amém? Outra coisa que eu quero que você observe, Êxodo capítulo 2. Vamos lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Deixa eu achar aqui, a folha está voando. Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dele clamaram o seu clamor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Observe, irmãos, Deus, irmão, está atento ao sofrimento do seu povo, para poder o quê? Libertar e tirar da opressão. Irmãos, a atenção de Deus nos proporciona isso, libertação. O povo de Israel estava oprimido ali na servidão do Egito, mas Deus atentou para o clamor do seu povo. E ali então Deus entrou com providência. Ele trouxe a libertação do jugo de Faraó, do jugo do Egito, e também nós somos libertos do jugo de Satanás. Irmãos, isso são coisas que Deus proporciona para nós, quando nós atraímos a atenção de Deus. Eu quero dizer para você, nós vamos ler aqui um versículo, é o último versículo que nós vamos ler. Eu gostaria que você atentasse para esse versículo, porque quando nós buscarmos obedecer a Deus, nós vamos receber sempre a presença de Deus, ou seja, nós vamos estar sempre agradando a Deus. Salmo de número 101. Salmo de número 101. Versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém? Vou repetir. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém? Irmãos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas. Está contemplando os maus e os bons. Mas uma coisa é certa: o Senhor é o nosso Deus. Amém. Por isso, irmãos, sejamos fiéis a Ele. Sejamos fiéis ao Senhor. Servimos a Ele com zelo. Vamos estar fazendo o que? Com sinceridade as coisas para o nosso Rei. Vamos entregar a nossa vida ao nosso Rei e fazer com que a nossa vida possa ser um atrativo para o nosso Senhor, para que Ele possa se agradar de nós. Assim como Noé, ele atraiu a atenção de Deus. Assim como Noé, no meio daquela malignidade, ele atraiu a atenção de Deus. Nós também possamos atrair a atenção do nosso Deus
pela nossa vida diária. Muitas pessoas possam ver em nós que nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do reino de Deus, e nós somos diferentes, irmãos. Nós temos uma diferença muito grande do que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Assim como Noé atraiu a atenção de Deus, atraia você também. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, Pai, eu te louvo, Pai, por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu pude passar aos meus irmãos, ó Pai, assim como o Senhor tem falado comigo, o Senhor falou com eles nesta noite. Agora, Senhor, cabe a nós fazer tudo isso que nós ouvimos nesta noite, Pai. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente ter fidelidade a Ti, Senhor, retidão acima de tudo, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos vidas de santidade, nós possamos obedecer, Senhor, e ter atitudes, Senhor, que sempre vão atrair a atenção do Senhor para conosco. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque esta palavra é para nós, para que nós tenhamos, Senhor, vida na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu ia falar aqui uma coisa que uma vez eu preguei numa igreja no interior, faz muito tempo, e quando terminou o culto, o irmão veio, me abraçou e falou assim: pastor, que palavrão que o senhor falou aqui, né? Eu ia falar isso, que palavrão, né? Querido, eu estou ouvindo aqui a mensagem, e eu gosto mais de ouvir do que falar. Ouvir é uma coisa fantástica. Bem-aventurado aqueles que têm ouvido para ouvir a palavra de Deus. É lamentável como tem pessoas que parece que não têm ouvido para ouvir a palavra, ouvir, meditar. O pastor Lauro estava pregando e eu estava pensando cá com os meus botões. Você tem que estar preparado na vida, porque ninguém atrai somente a atenção de Deus. Quando você entrar no esquema da pregação que o pastor Lauro falou aqui, integridade, fidelidade, você vai atrair a atenção de Deus, mas você também vai atrair a atenção do diabo. Você vai atrair também a atenção do diabo. Por isso que você tem que estar firme. Se você não está dentro dessas qualidades, você não atrai a atenção de Deus, mas também não atrai a atenção do diabo. O diabo também nem te conhece. Você pensa que o diabo esquenta a cabeça com crente carnal? O diabo não esquenta a cabeça com crente carnal, com esses filhos de Deus, entre aspas, né, que só vem na igreja quando ele quer, que faz tudo o que ele quer. O diabo não esquenta a cabeça com essas pessoas, não. O diabo, ele está em cima daquele que está chamando a atenção de Deus. Observe, eu até pensei que o pastor Lauro ia entrar na vida do Jó, né? O Jó foi um cara que chamava a atenção de Deus direto. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1, que Jó era um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, e chamava a atenção de Deus, mas também chamou a atenção do diabo. Quando ele teve um diálogo lá em cima, ele fez de tudo para prejudicar o Jó aqui na terra. Quando você atrai a atenção de Deus, você atrai a atenção do diabo também. Só que você tem que ficar firme sabendo que Deus é poderoso, Deus é muito mais forte, Ele tem muito mais poder, né? Deus é tremendo. Então atrai a atenção de Deus e deixa o diabo atacar você. O diabo não vai conseguir nada, mas ele vai te atacar. Nós dizemos aí fora, no ditado popular, que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Você só joga pedra em árvore que tem fruto, né? É a mesma coisa na igreja. Quando você está sendo perseguido, quando estão falando mal de você, quando estão descendo o rei em você, é porque você está chamando a atenção de Deus. Agora, se não estão falando nada de você, ninguém complica a sua vida, você vai dizer: a minha vida vai de vento e polpa. Irmão, tome cuidado, porque você pode não estar chamando a atenção de Deus, consequentemente também não está chamando a atenção do diabo. O diabo não está nem ligando para você. Nós estamos aqui pregando para você o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, eu sei que
é a verdade, é o único evangelho que Jesus mandou a gente pregar. E nesses dias em que nós estamos vivendo, as pessoas não têm fibra para entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que os covardes não entram no reino, os covardes eles fogem. Porém eu quero dizer para você, querido, que o reino de Deus, ele está esparramado por todo o globo terrestre. O reino de Deus está aqui no Brasil, o reino de Deus está na China, está no Japão, ele está esparramado. E todas as pessoas que são filhos do reino, eles obedecem às leis do reino. Todos aqueles que estão no reino. Eu poderia fazer assim como se fosse uma pirâmide. Todos os que estão dentro dessa pirâmide, que são filhos do reino, são cidadãos do reino, obedecem às leis do reino. A maior de todas as leis do reino de Deus é o amor. O amor é a maior de todas as leis. Sem amor você não está servindo a Deus. E você vai ver as características do amor. O amor não se ensoberbece, o amor não destrói ninguém, o amor não quer o mal de ninguém, o amor é sofredor. Você vai ver as qualidades do amor. Aquilo ali é as qualidades dos filhos do reino. O amor, ele traz paz, ele traz união. E você vai ver que todo filho do reino, ele pode ser japonês, pode ser chinês, pode ser árabe, pode ser o que for. Se ele pertence ao reino de Deus, ele é uma pessoa amorosa. O amor é a primeira característica de você ver assim, se a pessoa pertence ao reino de Deus ou se ela não pertence. Pertencer a uma igreja, vamos dizer uma coisa, eu sou membro da igreja tal, mas não é a igreja fulana de tal, não é a instituição que Jesus vem buscar aqui um dia. Jesus vem buscar os filhos do reino, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja, não é uma instituição. Então como é que você conhece uma pessoa que pertence ao reino de Deus? Veja se tudo que ela faz é com amor. As pessoas quando criam problemas no reino de Deus não tem guerra. No reino de Deus não tem perseguição. No reino de Deus não tem atrito. Se nós aqui todos pertencemos ao reino de Deus, a gente nunca vai brigar um com o outro, irmão. A gente nunca vai querer prejudicar um ao outro. Eu vou querer prejudicar você? Se nós somos cidadãos do mesmo reino, não vou te prejudicar jamais, não vou te perseguir, não vou falar mal de você, eu não vou criticar você com a intenção de te derrubar, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Então o cidadão do reino de Deus, ele é igual ao mundo todo. Quando você encontra um estrangeiro, se ele pertence ao reino de Deus, você vai ver que ele é amoroso, você vai ver que ele está nos princípios da palavra, e você vai ver que o cidadão do reino de Deus atrai a atenção de Deus. Agora o diabo também fica olhando para o cidadão do reino. O diabo também vai querer perseguir o cidadão do reino de Deus. Então, querido, se esforce para entrar no reino de Deus. Não se entra no reino de Deus a não ser pela violência. Violência espiritual. Você tem que ser atrevido. Você tem que chegar e dizer, não, eu quero ser cidadão do reino, eu vou cumprir com as leis do reino, vou andar em amor, vou andar em obediência, vou servir a Deus, vou servir aos meus irmãos, vamos andar de mãos dadas. Isso daí é cidadão do reino de Deus. Afora isso, queridos, não vem com essa história de falar, mas fulano aceitou Jesus. O inferno está abarrotado de gente que aceitou Jesus, viu? O inferno está abarrotado de gente que levantou a mão, que até se batizou nas águas, mas nunca foi um cidadão do reino, nunca nasceu de novo.